Dia 20 de junho é o Dia Mundial do Refugiado. Em todo o mundo temos, no momento, 80 milhões de refugiados ou deslocados. 40% destas pessoas são crianças e a maior parte delas vem de países como a Síria, a Venezuela, o Afeganistão, o Iraque, o Sudão. Atualmente, em cada 2 minutos, uma pessoa é obrigada a sair do seu país ou do seu lar. E dizemos obrigada porque, de facto, ninguém escolhe ser refugiado. É isto que distingue os refugiados dos imigrantes voluntários ou, como se costuma chamar, imigrantes económicos. A Convenção de Genebra, de facto, tem uma noção muito restrita de refugiado. Refugiado para a Convenção de Genebra é aquela pessoa que é perseguida, o que implica um ato voluntário de alguém em função de algumas características dessa pessoa, como seja a sua nacionalidade, a sua etnia, a sua religião, as suas ideias políticas, a sua raça. E, portanto, esta é a noção de refugiado. É uma pessoa que é especificamente visada por uma perseguição. Em bom rigor é que hoje, e sempre também poderei acrescentar, houve outras pessoas que foram forçadas a deixar as suas casas por fatores que não se prendem com a perseguição. Esse é o caso, obviamente, de uma razão que sempre existiu na história, que são os conflitos armados, sejam internacionais, sejam nacionais. Ora bem, se a noção de Convenção de Genebra não prevê uma proteção para este tipo de pessoas, o fato é que, a nível regional, se começou a prever a nível das grandes regiões do mundo, portanto, na América Latina, em África e também na Europa. Nós temos, portanto, hoje uma figura na Europa que protege estas pessoas de perseguições e de riscos para as suas vidas, dando a proteção ou o direito de asilo para as pessoas que fogem de guerra e também de tortura. Portanto, estas pessoas que são os migrantes forçados, estas pessoas que tiveram que fugir dos seus territórios de origem porque aí não tinham condições de segurança, porque temiam pela sua vida, pela sua integridade física, estas pessoas têm um direito fundamental. Têm um direito fundamental de procurar proteção, que é a mesma coisa que asilo, em países seguros. E países como todos aqueles que se compõem a União Europeia assinaram e vincularam-se perante esta Convenção de Genebra e perante instrumentos jurídicos da União Europeia que os vinculam a receber estas pessoas. Por isso é que nós não podemos aceitar discursos como sejam, por exemplo, ser a favor ou ser contra a recepção de refugiados em sentido amplo, porque, pura e simplesmente, a recepção e o acolhimento destas pessoas é um dever jurídico. Portanto, de facto, as pessoas que hoje chegam às costas da Europa, nomeadamente em Espanha, ou Itália, ou Grécia, se cumprirem os requisitos para serem qualificadas refugiadas ou se fugirem de guerras ou de tortura, devem ser recebidas. Infelizmente, as demais, aquelas que não foram forçadas por um elemento externo a fugir dos seus países e apenas o decidiram fazer para melhorar as suas condições de vida, são os chamados migrantes voluntários ou económicos e esses, de facto, não têm um direito a entrar e a serem protegidos nos outros Estados. Significa que apenas se o Estado onde eles procuram entrar assim entender, é que eles serão protegidos. Claro que hoje em dia se diz que a noção de refugiado, mesmo com este âmbito, deveria ser ainda mais alargada, de forma a proteger também as pessoas que fogem da fome, porque quem foge da fome também teme pela sua vida. Ou, mais premente ainda, as pessoas que fogem de alterações climáticas. Pensemos em habitantes de ilhas, como por exemplo as Maldivas, que estão a perder terreno e que irão afundar mais cedo ou mais tarde. Serão pessoas que ficarão, enfim, sem o seu território de origem, talvez ficarão apátridas. Estas pessoas serão aquelas
estas e aquelas que terão grandes alterações climáticas nos seus territórios e que passarão a ter situações de seca extrema ou, ao contrário, passarão a ser o grande maior número de refugiados no futuro, os chamados refugiados ambientais e que ainda não são reconhecidos no direito internacional como verdadeiros refugiados. Portanto, isto terá que ser uma alteração a pensar. Serão estes os principais, os grandes fluxos de refugiados, homens, mulheres e crianças que perderam nos seus territórios a possibilidade de aí viverem com as mínimas condições de sobrevivência. Hoje, os fluxos migratórios de refugiados são compostos 40% por crianças. Crianças que saem dos seus países com os seus pais, mas também crianças desacompanhadas, que muitas vezes, por simples e pura força maior, são colocados pelos seus pais em barcos ou sozinhos junto de amigos ou outros familiares para procurarem salvar-se junto de países seguros e depois pedirem o reagrupamento familiar das famílias. Muitas destas travessias destes refugiados são feitas de forma perigosa, nas mãos de redes de auxílio à imigração ilegal, porque de facto não há rotas seguras montadas, organizadas pelos países seguros que permitem a estas pessoas chegar de forma segura aos territórios onde querem pedir asilo. Muitas das crianças, infelizmente, são depois integradas em redes de tráfico e outros migrantes são introduzidos nos territórios e sujeitos à exploração laboral. Infelizmente, em Portugal, tivemos agora recentemente uma circunstância que fez gerar a dúvida sobre se teríamos ou não um desses casos, no que toca a trabalhadores agrícolas no Alentejo, e de facto são precisas cada vez mais a fiscalização das autoridades para terminar com estas situações de exploração e de abuso. Portanto, é sobre isto tudo que devemos refletir hoje e, sobretudo, pensar que estas pessoas, a única coisa que as distingue de nós é o facto de terem nascido num local onde não tiveram as condições mínimas de segurança, de saúde, para terem saúde e para poderem viver uma vida saudável e com respeito aos seus direitos fundamentais. Obrigada.